Olá, meus queridos, tudo bem? Eu sou a professora Ana, sou professora de História. Eu vou gravar agora a correção do exercício de industrialização. Eu espero que não esteja muito escuro, porque eu só pude gravar agora à noite. Mas vamos lá, eu vou ler um texto, já avisando que esse texto faz menção ao livro A Fantástica Fábrica de Chocolate, que foi o livro escolhido para vocês, para a gente discutir na live. Então vai ter uma menção sobre ele aqui. Ok? Vamos ler o texto? O livro A Fantástica Fábrica de Chocolate, do escritor galês Roald Dahl, nos permite refletir sobre o importante processo, a industrialização. Um processo iniciado na Inglaterra por volta de 1760, com a Revolução Industrial, e que possibilitou importantes mudanças no modo das pessoas produzirem mercadorias e viverem e se relacionarem umas com as outras. No Brasil, o processo de industrialização se iniciou apenas na década de 1930, depois da crise mundial de 1929, que ocasionou a falência de muitos produtores de café, em razão da queda do valor dos produtos, um dos mais importantes da economia brasileira. Após a crise, os cafeicultores buscam novas alternativas produtivas. Dessa maneira, muito da infraestrutura usada anteriormente na produção e no transporte do café passou, a partir desse momento, a ser utilizada para a produção industrial. Também foi importante para o aumento e desenvolvimento das indústrias brasileiras o crescimento acelerado dos grandes centros urbanos, graças ao fenômeno do êxodo rural promovido pela queda do café. Bom, então esse é um texto, um resumo sobre a industrialização. A gente viu que ela aconteceu primeiro na Inglaterra, lá por volta de 1760, e ela foi chegando bem depois aqui no Brasil, lá para 1930 mais ou menos. Por quê? O Brasil sempre foi, e principalmente naquela época, um importante produtor e exportador de café. O café era o que mandava no mercado brasileiro. E o que aconteceu? Em 1929 houve uma crise mundial que afetou o Brasil, afetou o preço do café, o preço dele ficou em baixa, e aí vários produtores faliram com essa situação. Então muitos utilizaram toda a infraestrutura do café, todas as técnicas de exportação, as técnicas de colheita, usaram essa tecnologia para investir em outras coisas, investir na industrialização das grandes cidades que estavam crescendo, né? E aí a gente vai entrar na questão do êxodo rural, que já é a primeira perguntinha. Explique o que é êxodo rural e qual a razão de ter ocorrido a partir da década de 30. Bom, êxodo rural, vou arrumar o celular que ele está escorregando. Êxodo rural é muito simples. É a migração do meio rural para o meio urbano. O êxodo rural é a migração do meio rural, do campo, para o meio urbano, as cidades. E por que essa migração ocorreu? No caso da Revolução Industrial, com a queda do café, muita gente que trabalhava no campo, que trabalhava no meio urbano, ficou desempregada. Então eles migraram para a cidade, porque lá começaram a ter novas indústrias, novos meios e mais oportunidades de trabalho. Ok? Perfeito? Entenderam o que é êxodo rural? Migração do meio rural para o meio urbano. Tá? Sair do meio rural e ir para o meio urbano. Questão 2. Qual a relação entre o aumento das indústrias e a expansão das cidades, bem como o seu crescimento populacional? Quando houve a queda do café, quando houve todo aquele processo de urbanização nas cidades brasileiras, as pessoas começaram a migrar para as cidades, né? Como eu expliquei na questão do êxodo rural. Então começaram a trabalhar nas cidades, morar nas cidades. Logo a cidade vai crescer, vai ter mais moradia, vai ter mais comércio, mercado, açougue, enfim, né? Então o comércio, a indústria faz a população aumentar e faz a cidade aumentar também, porque a cidade tem que acompanhar o aumento populacional, não é isso? Então, a indústria aumenta, a população aumenta e a cidade aumenta também, ok? Questão 3. O início do processo de industrialização do Brasil ocorreu sobretudo durante o governo de Getúlio Vargas, que foi de 1930 até 1945. Aí pediu para ler a página 53 do livro e tentar responder essas questões. Vamos lá? Questão A. Quais medidas tomadas pelo governo Vargas possibilitaram o crescimento industrial nesse período? Bom,
O governo Vargas, ele deu muito crédito às empresas e cobrou menos juros. Então, isso foi um incentivo para as empresas, para os empreendedores. Deixa eu ligar a lanterna de novo. Esse foi um incentivo para as empresas e para os empreendedores abrirem mais empresas e continuarem nessa área, né? Diminuir os impostos, dar crédito, né? Diminuir os juros, todas essas coisas foram essenciais. Outra coisa que é importante a gente destacar na época do governo de Getúlio Vargas é que, por exemplo, ele decretou o salário mínimo, né? Antes não tinha o salário mínimo, então ele fez esse salário mínimo, isso diminuiu muito as rebeliões, as greves dos empregados, né? E fez um acordo, foi como se fosse um acordo entre o patrão e o empregado. O salário mínimo veio para apaziguar a situação e muitas vezes não era boa para os empregados, né? B. Em quais ramos ocorreram investimentos e em quais empresas foram criadas? Bom, o Getúlio, ele investiu muito no meio agrícola, né? Porque não é porque é agrícola que não é indústria, né? Existem muitas indústrias rurais e o Brasil é muito forte nessa questão e na época também era, né? Então ele investiu muito no meio agrícola, exportação de produtos agrícolas. Que mais? Indústrias hidroelétricas, né? Que era ajudar na questão da energia, petróleo, e aí surgiu a Petrobras, que é uma empresa muito importante para o Brasil até hoje, metalúrgicas. Então ele investiu em todas essas grandes empresas que produziriam coisas que seriam importantes para o Brasil, né? Próximo. Agora tem um textinho aqui que eu vou ler de novo. Em outubro de 1955, a primeira linha de ônibus para o Morumbi, bairro de São Paulo, acabava de ser inaugurada. O serviço partia de meia hora e o trajeto era quase totalmente asfaltado. Isso era usado pela companhia imobiliária como argumento de venda, como pode ser visto neste trecho do anúncio acima. Aí, aqui é o anúncio que saiu no jornal. Que grande notícia nós lhe damos hoje. Agora você conta também com serviços regulares do ônibus servindo ao Jardim Morumbi. Considere mais esta vantagem e conclua que o Jardim Morumbi oferece tudo o que você precisa para uma vida confortável. Venha hoje dar uma volta pelo Jardim Morumbi. Escolha o seu lote e comece a pensar na casa dos seus sonhos. Porém, ao mesmo tempo em que o ônibus era vendido como vantagem, ninguém esperava que o comprador de um terreno do Morumbi andasse de verdade nele. Isso porque os trabalhadores que passaram a habitar as grandes metrópoles brasileiras a partir da segunda metade do século XX não encontravam boas condições de moradia. Os terrenos das grandes cidades sofriam com um alto grau de valorização, o que dificultava a permanência das classes mais pobres nas regiões centrais das cidades. Essas pessoas não tinham outra opção a não ser procurar por moradia em zonas afastadas das regiões centrais, periféricas, que nasciam em função do crescimento desordenado do espaço urbano. Apesar da maior parte dos habitantes das grandes cidades residirem em zonas periféricas e afastadas, era na zona nobre e central que as principais ofertas de emprego se concentravam. Isso porque essas regiões, historicamente, concentravam os investimentos públicos e privados, infraestrutura e serviços, revelando uma contradição inerente ao capital. Então, para aprofundar, vamos responder aqui. Por que os trabalhadores das indústrias não seriam capazes de comprar um lote no bairro do Morumbi? Por quê? Gente, as indústrias, as grandes empresas públicas e privadas ficavam no centro da cidade, mas os trabalhadores não moravam lá, porque, como diz aqui no texto, os lotes, as casas tinham um preço muito alto, né? Então os trabalhadores eles iam para os lugares mais baratos, porque as cidades estavam crescendo muito rápido, e aí começou a ter falta de lugar para ficar, e eles começaram a migrar para as periferias, que eram mais afastadas. Então, apesar deles trabalharem no centro, a população trabalhadora, né, a grande massa, a classe mais pobre, não tinha acesso às casas da cidade e tinham que morar na periferia. Aí tinha que todo dia pegar uma condução para poder chegar no trabalho deles. Por isso que não faz sentido esse anúncio aqui, né?
2. Segundo o texto, por que as regiões nobres concentravam as principais ofertas de emprego? Porque era nas regiões nobres, era no centro que ficavam no centro das cidades, onde eles recebiam incentivo público e privado. Então, as grandes indústrias, tanto elas públicas quanto elas privadas, ficavam no centro das cidades, enquanto as periferias eram esquecidas, né? Essa é a verdade. 3. O ano de 1955 marcou também o início da corrida presidencial, que culminou na eleição de Juscelino Kubitschek e sua posse em 1956. O governo JK é conhecido pelo incentivo à industrialização e à modernização do país, traduzindo o slogan 50 anos em 5. O seu livro de história é para ler a página no livro de história e responde. Com o projeto de industrialização desenvolvido no governo JK, levou ao crescimento e à desigualdade social e regional no Brasil. Bom, o presidente JK ele tinha esse slogan, 50 anos em 5. Ele queria fazer o Brasil crescer, o Brasil acompanhar o resto do mundo, né? Então, ele tinha várias metas, entre elas energia, transporte, alimentação, educação, várias coisas era a prioridade dele. Ele queria fazer o Brasil crescer em várias coisas, dentre elas a industrialização. É um pouco parecido com Vargas, que também queria industrializar o Brasil? É, mas o JK tinha uma diferença. Vargas, ele limitava muito o capital estrangeiro. Ele não queria que o Brasil ficasse rico de empresas estrangeiras. Já JK não. JK, ele facilitou as multinacionais, que são empresas de outros lugares que vêm para cá para o Brasil, diminuiu impostos para que elas conseguissem se concentrar aqui. Ele também investiu muito na indústria automobilística. O Brasil cresceu cerca de 80% nas indústrias por conta do JK. Só que esse investimento nas indústrias automobilísticas foi bom por um lado e ruim por um outro, né? Foi bom porque as pessoas o Brasil começou a produzir e a incentivar a produção de carros, só que esqueceu-se das ferrovias, né? Focou-se muito nas indústrias automobilísticas, de carros, caminhões, e esqueceu-se das ferrovias, que são importantes também para a economia, porque elas são responsáveis pelo transporte de mercadorias, né? Tá, outra coisa que foi importante no governo de JK foi a construção da capital no centro do Brasil. Porém, como tá até perguntando aqui, como é que o crescimento e desigualdade social e regional no Brasil? Por que houve um crescimento, mas a desigualdade social nas regiões continuaram? Porque todas as indústrias, a maioria, né? A maioria das indústrias, a maioria dos investimentos ficou concentrado no Centro-Sul. O que é o Centro-Sul? São Paulo, Rio de Janeiro e Minas. Então, o que isso ocasionou? Essa região cresceu economicamente, enquanto as outras não cresceram. Então, pessoas assim, do Nordeste, do Centro-Oeste migraram para essas regiões. Houve todo um processo migratório, porque apenas essa região estava concentrada a riqueza. Por isso que houve uma desigualdade social entre as regiões. Tá. Questão 4. Na segunda metade do século XX, a maioria da população morava na periferia e tinha que trabalhar nos centros da cidade. Você acha que essa realidade mudou? Explique. Isso é uma coisa pessoal, né? Eu, por exemplo, acho que não mudou muito, mas tem alguns aspectos que mudaram. Por exemplo, a maioria das pessoas que trabalham no plano piloto, na Asa Sul, na Asa Norte, até no Cruzeiro, na Ocidental, nessas cidades mais... com um pouquinho as pessoas têm um poder aquisitivo maior, elas moram nas periferias, né? A maioria você vê saindo do trabalho, pegar o ônibus para voltar para a periferia, para o lugar onde é distante do centro, né? A maioria. Mas o que acontece? As periferias também cresceram. Nós moramos, por exemplo, eu moro em Taguatinga, minha mãe mora em Ceilândia, são cidades periféricas que já tem comércio, já tem gente trabalhando, já tem várias coisas que mudaram. Então, muitas pessoas saem da periferia para trabalhar nos centros, sim, mas muitas coisas, muito comércio, muita coisa também melhorou e mudou na periferia também. Então, não são todas as pessoas que precisam sair da periferia, que moram na periferia, precisam sair para trabalhar no centro. Tem pessoas que conseguem trabalhar na própria periferia por conta de todo o crescimento que aconteceu. Correto? Entendido aqui? Então, esse foi nosso exercício. Foi mais uma vez um prazer estar dando aula para vocês. Espero que a gente possa se encontrar pessoalmente. Um beijo. Até a próxima aula.